Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum de Bioestatística e Epidemia, do curso de Medicina Veterinária. E hoje a gente vai efetivamente trabalhar, então, iniciar os tipos de estudo epidemiológico. Inicialmente, a gente tem que entender como que podem ser as características desse estudo, né? A gente tem estudos que a gente chama de retrospectivos e estudos que a gente chama de prospectivos. Isso está relacionado ao tempo, né? O tempo em qual os dados foram registrados em relação ao período que o estudo começou. Quer dizer o quê? Que estudos retrospectivos eu vou partir da minha investigação e olhar para trás, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu, qual foi o efeito que aconteceu aqui na minha investigação, que eu estou querendo identificar a causa, né? Então, ó, como a gente vê aqui, retrospectivo, a gente vai ir do presente para o passado. Então, a gente vai ver o efeito do nosso estudo, o que aconteceu, o que originou isso, qual foi a causa, né, etiologia desse efeito. Já os estudos prospectivos, eu estou falando à frente, né? Então, eu estou fazendo uma proporção do futuro. Então, eu estou fazendo ao contrário. Eu estou vendo uma causa, né? Vendo um problema e querendo ver o efeito desse problema, né? Então, a gente pode dizer que os estudos podem partir de hoje para ontem, retrospectivos, quando eu estou vendo o passado, ou de hoje para amanhã, quando eu quero um estudo prospectivo, ver o efeito dessa minha causa, pensando em futuro. Tudo bem? Esse daqui, esse gráfico, né, essa ramificação, a gente consegue observar bem os tipos de estudo epidemiológico. A gente vai começar hoje falando sobre os estudos observacionais, né? A gente vai conhecer essas ramificações. Esses estudos observacionais são aqueles que o pesquisador não vai estar fazendo intervenção, né, na população, no animal, na amostra que vai ser estudada. Então, são estudos que podem ser descritivos, quando o pesquisador está descrevendo detalhadamente alguma coisa, né, ou estudos analíticos, quando a gente vai fazer algum tipo de associação. Não precisa ficar assustada, a gente vai bem devagarinho, tá? Então, os estudos observacionais são aqueles que o pesquisador não faz intervenção, lembre-se disso, tá? Ó, então, estudos observacionais, o investigador coleta e analisa os dados, mas não intervém, tá? Então, eu só estou coletando e observando esses dados, não estou fazendo cálculos estatísticos com esses dados, eu só estou descrevendo, tá? Um exemplo seria as estereotipias em porcos criados em sistema intensivo e sistemas ao ar livre. Eu estou vendo essas estereotipias nessas porcas, né? E estou descrevendo essas estereotipias, tanto nas que estão em sistema intensivo e em sistemas ao ar livre, tá? Estou fazendo alguma analogia? Estou fazendo alguma associação? Não, ok? Para a gente compreender os estudos descritivos agora, né, a gente já viu o que é observacional, que é aquele que não vai ter a ação do pesquisador. Né? A gente vai entrar agora nos descritivos. Para a gente compreender esses estudos descritivos, a gente vai retomar um ponto importante da aula passada, que seria referente àquelas 3 variáveis que foram abordadas: tempo, lugar e pessoas. Em relação aos estudos descritivos, né, eles vão estar apontando, relacionando a distribuição, ou seja, a frequência de uma determinada doença ou de algum problema de saúde em um período de tempo. Pensando no tempo, então, nós temos estudos que vão estar observando a frequência de uma doença, né? Se essa frequência de uma doença for em um curto período de tempo, nós chamamos de série temporal. Se a gente já tiver uma doença que a gente estuda 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente chama de tendências, né? Estudos de tendência, ok? A gente ainda pode ter relacionado ao tempo as variações cíclicas, que, como o próprio nome já diz, são aquelas em que ocorrem alguns ciclos, né? Que podem ser mensal, pode ser anual, semanal, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Por exemplo, né?
O pico dos alunos estudarem mais, né? É próximo ao final de cada bimestre. Então, eu tenho um pico, né? Ou seja, ao final de cada bimestre eu vejo que os alunos estudam mais. Lembra daquele plano JK que a professora falava em sala, né? Querer fazer 50 anos de estudo em 5 dias, em 5 minutos, em 5 horas, né? Então, a gente tem essa variação cíclica. Perto da prova, a pessoa estuda mais, ok? Já as variações sazonais são aquelas referentes às estações do ano. Por exemplo, no inverno a gente tem mais gripes, ok? A gente tem também as variações que a gente chama de irregulares, a Pro nem citou aqui, tá? Mas são aquelas doenças que não apresentam nenhum desses tipos de associação com o tempo, né? Desses casos citados. Por exemplo, o caso das epidemias, né? Quando a gente tem uma epidemia que não está relacionada a um curto período de tempo, um longo período de tempo ou algo cíclico, ok? Em relação agora à variável lugar, que a gente também abordou um pouquinho aula passada, a gente observa que as distribuições podem ser de acordo com a zona urbana ou rural. A gente pode observar que alguns agravantes de doença podem ser relacionados a algum bairro, algum município, algum estado, podendo ser normalmente utilizados mapas, né? Quando a gente tem a visualização de mapas, a gente consegue ver melhor essa distribuição dessas doenças, ou o mapa mundi, ou um mapa só do estado do Paraná, só de Maringá, tá? A gente consegue ter melhor essa compreensão. Nós também vamos incluir aqui as condições adversas no local de trabalho, né? Por exemplo, condições de ruído, né? Esses animais, eles ficam no local estressado, eles não têm uma boa iluminação, ou a gente estiver falando de trabalhadores, uma longa jornada de trabalho. Então, a gente tem que conhecer o local, o lugar, para poder identificar fatores de risco de forma pontual e localizada, ok? A ocorrência de doenças, ela também pode variar conforme as características populacionais e conforme, né, as particularidades de cada indivíduo, né, de cada ser humano. Então, essa relação de indivíduo, ela pode estar relacionada, por exemplo, a características gerais, como sexo, idade, grupo étnico, características familiares, como estado civil, dimensão da família, né? Ou seja, número de filhos, número de irmãos, morbidade, né? Qual que é a doença que mais acomete aquela família, aquele grupo de animal, ok? A gente ainda pode ter as características étnicas, ou seja, qual que é a raça, cultura, religião desse grupo. Quais são as condições socioeconômicas, ocupação, quer dizer o quê? Ocupação, renda, tipo de residência, né? Se é de pau a pique, se é de alvenaria. Qual que é o nível de escolaridade dessa família, desse indivíduo. A gente ainda tem as condições relacionadas ao nascer, né? Intercorrências uterinas, né? Baixo peso ao nascer, qual que era a idade materna, o número de gestação, se era um único feto, se era mais de um feto, quais que eram as condições desse indivíduo, dessa mãe e desse bebê, né? A gente ainda tem as características que a gente chama de endócrinas, que podem estar influenciando nesse processo de saúde e doença, como o estado fisiológico, como que está o funcionamento do corpo desse indivíduo, como que está a nutrição, ele está debilitado, né? Qual que é a constituição física, ele está excesso de peso, abaixo de peso. A gente ainda tem as ocorrências acidentais, né? Teve um acidente de moto, teve um acidente de carro, teve alguma ocorrência ou algum estressor. E por último, a gente ainda tem que incluir os hábitos de vida desse paciente. Então, essa tríade, ela consiste nesse embasamento, né? Nessa descrição dos estudos descritivos. Né? Quando eu estou falando em hábitos ali, estou pensando lá em consumo de álcool, consumo de bebida alcoólica, se tem alguma atividade ocupacional, se tem utilização de algum tipo de drogas, né? Drogas lícitas, ilícitas, que a gente pode estar estudando e estar procurando mais a fundo num tipo de estudo epidemiológico, ok?
Esse vídeo, ele era mais sucinto, porque é referente a essa tríade. Se vocês ficaram com alguma dúvida dessas informações, pode mandar mensagem no fórum, pode mandar mensagem na sala de café, mandar um e-mail para a Pro, tá? Eu li bastante as respostas que vocês deram lá no fórum e eu tô vendo que o pessoal tá conseguindo acompanhar meu raciocínio. E isso é muito bom. No próximo vídeo, a gente dá continuidade, então, efetivamente, nos estudos descritivos.